Fecha aí. Boa noite. Retomando aqui a nossa conexão, estamos esperando o nosso palestrante, enquanto gostaria de agradecer os nossos apoiadores de sempre, que é a Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente, Dr. Cláudio José Algaier, a quem eu envio uma saudação, o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, na pessoa de seu presidente, o Henry Chazan, e a nossa apoiadora de sempre, Alessandra Deves. A Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, o Setor Saúde, o site do Setor Saúde, que eu recomendo fortemente que vocês acompanhem, porque é o site de saúde hoje mais lido no Brasil. E também o IACS Acreditação. Então, nós agradecemos muito a todos os nossos apoiadores e eu gostaria de dizer que as nossas lives com esses apoiadores já está agendada o nosso próximo encontro, que vai versar sobre os aprendizados e os desafios no enfrentamento 19 e nesses tempos de pandemia, que será com o Fernando Torelli, o atual superintendente do HCOR de São Paulo. Eu estou aguardando a conexão, acho que estamos tendo algum probleminha de conexão, mas eu já vou em seguida colocar o nosso palestrante aqui conosco. Eu acho que o Alex agora já vai estar entrando conosco, já estamos estabelecendo a conexão. Eu gostaria, então, de apresentar para vocês, já estamos vendo aí o nosso palestrante, que é o Alex Mello. O Alex é médico, é cardiologista, é mestre em cardiologia e ciências cardiovasculares. Alex, eu gostaria muito de te agradecer pela tua presença e que prontamente se dispôs a debater alguns aspectos aqui conosco. Então, eu já vou te encaminhar, Alex, a primeira questão, que é o seguinte. Eu estava lendo agora há pouco, hoje à tarde ainda, o Lancet lançou um artigo dizendo que pelo menos 22% da população tem pelo menos um fator de risco associado à Covid. Isso dá 1,7 bilhões de pessoas, é um número considerável. Então, a primeira pergunta para ti, antes que depois, se quiseres te apresentar um pouquinho melhor, mas é que a gente tem ouvido dizer que, em função da pandemia, há uma redução de consultas. As pessoas têm tido uma preocupação e um receio de buscar consultórios e hospitais. Então, gostaria que tu comentasse um pouquinho inicialmente para nós se na cardiologia você também nota essa redução de procura como algum sintoma, tipo dor no peito, e as pessoas ficam esperando para consultar o cardiologista. Como é que tu vês isso? Boa noite, Alex, e muito obrigado por participar com a gente. Obrigado, Paulo. Boa noite. É sempre um prazer falar contigo. Melhor se fosse ao vivo, mas devido às circunstâncias, seguimos assim. O que se esperava em relação ao Covid é que sempre que quando tu tem uma epidemia, um surto de infecções respiratórias virais, a gente tem um incremento, às vezes, de 6 a 7 vezes número de infartos atendidos em emergência em até uma semana do diagnóstico. Então, quando se começou a ver quando se deu o start da pandemia, se imaginava que as emergências teriam um aumento, ou pelo menos se mantivesse o volume de atendimentos por dor torácica e por infarto. E o que se viu foi o contrário, né? Um total desaparecimento dos pacientes com infarto e com dor no peito das emergências. Isso é bem documentado tanto na Espanha, que tem um serviço ótimo de cardiologia, quanto nos Estados Unidos, de até 40% de redução.
E no Brasil, a gente tem alguns centros que caiu em 70% o atendimento de infartos, tá? Então, alguma coisa está acontecendo com esses pacientes, né? E a gente já imagina o pior, né? Claro. Alex, não é de se esperar que os infartos tenham sumido, né? Eles certamente continuaram a existir e as pessoas, ao não buscar atenção, certamente agravaram. Tu tens alguma ideia de agravos e de aumento no número de óbitos em função dessa questão? Sim, sim, Paulo. Ainda é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, e como o número de mortes é muito grande, ainda não se consegue ter uma ideia absoluta disso, tá? Mas, com certeza, isso não é lenda urbana e não é fake news, devem ter muitos infartos, morte súbita em casa, que podem estar sendo atribuídas à morte por Covid, que, de certa forma, não deixa de ser, né? Mas a gente não tem um número absoluto, assim, mas com certeza isso tem acontecido e esses números a gente vai ter mais adiante. Claro. Infelizmente. Bom, Alex, quais são as manifestações cardiológicas que nós temos hoje em função da Covid-19? É um vírus que a gente chama de cardiotrópico, ou seja, ele tem um apreço bem grande pelo coração, tá? Então, ele interfere muito com todo o metabolismo e com a fisiopatologia das doenças cardíacas. Então, a gente tem diversas maneiras que o vírus atua dentro do coração. Desde instabilização de placa de colesterol, levando a um infarto, até o ataque ao próprio músculo do coração, que a gente chama de miocardite, as inflamações do músculo do coração. E muitas vezes, isso foi um problema no início da pandemia, muitos pacientes com miocardite, com inflamação do músculo do coração, que tem uma dor igual à do infarto, né, que é a morte do músculo. As coronárias eram normais. Então, a gente tem um número expressivo de alterações cardíacas em quase nos pacientes, principalmente os pacientes mais graves, né? Principalmente naqueles pacientes que têm uma ativação inflamatória pelo vírus maior, que a gente chama de tempestade covídica, né? Esses pacientes, eles podem ter desde formação de trombos dentro das coronárias, podem ter essa inflamação do músculo, podem ter arritmias também. Então, é um quadro bem traiçoeiro, às vezes, na emergência, e bem florido em relação à parte cardíaca. E as doenças cardiovasculares em geral, porque elas são várias, não é, Alex? Sim. E a gente lê e ouve e lê alguns artigos científicos também dizendo que é uma comorbidade importante em relação à Covid. Então, sim, agora tu já referistes algumas. Tem mais alguma coisa que um cardiopata precisa observar em relação à Covid? Em relação a sintomas, não tem muita mudança, Paulo. O que a gente tem pedido muito é para que não se diminua a efetividade no consumo das medicações de uso crônico, né? Isso a gente viu muito no início, que muita gente, e nos Estados Unidos, eles estimam que em 10% dos pacientes hipertensos pararam ou diminuíram o consumo de medicações, né? Que é um número gigantesco. Aqui provavelmente possa ser maior, né? Então, em relação aos fatores de risco, quanto mais bem controlado tu tiver, né, menor a chance de complicações, ou se desenvolver a doença, mais fácil é o tratamento para o médico que for atender. Uhum. Alex, agora tu tocaste num ponto que eu já tinha aqui pensado em te perguntar. Porque a gente sabe que a hipertensão arterial é uma doença que tem uma prevalência bem razoável, bem importante. E eu sempre digo, até estava agora preparando uma aula para os meus alunos de epidemiologia, que o número absoluto e o número relativo a gente tem que cuidar muito essas comparações numéricas, né? E às vezes, quando a gente fala de um percentual que ele não parece tão expressivo, como tu referiste agora, 10%, mas se a gente se der conta que uma população como os Estados Unidos da América do Norte é uma população muito grande, 10, como é o caso do Brasil, né, 10% envolve aí um mar de gente, já não está falando de poucas pessoas.
Então, no início da pandemia, e é verdade que a gente ainda não sabe tudo sobre o vírus, mas no início pareceu que o uso de antihipertensivos, perdão, ele piorava o agravamento, né? Os sintomas da Covid. Como é que tu vê isso? Isso de fato acontece, embora a gente peça para as pessoas não deixarem de usar? Claro. Esse talvez tenha sido o maior número de mensagens de WhatsApp que eu recebi foi em relação a isso, exatamente. Quando os pacientes começaram a internar em UTIs com maior gravidade, se começou a questionar se os pacientes estavam internando em UTI ou tinham um prognóstico pior porque eram hipertensos ou porque estavam usando determinado medicamento. Que talvez essa piora dos pacientes, esse quadro mais grave, fosse algum efeito adverso de alguma medicação. E como o COVID ele usa, para entrar dentro da célula pulmonar, uma enzima chamada enzima angiotensina 2, e alguns tipos de antihipertensivos agem exatamente sobre essa enzima, se acreditou no início que essas medicações estariam fornecendo mais chaves, ou seja, estariam abrindo as portas para o COVID entrar no pulmão. Tá? Claro que isso movimentou rapidamente a Sociedade de Cardiologia do mundo todo para tentar, e isso foi a primeira coisa que foi elucidado logo no início. Talvez possa lembrar, assim, que logo que começaram a aventar essa hipótese, isso já foi avaliado extensamente e foi posto por terra. Claro que o mecanismo de ação, tanto dos inibidores da enzima de conversão, que é o enalapril, o captopril, quanto os bloqueadores do receptor da angiotensina, que é a losartana, que tem no posto de saúde, que são as medicações de uso comum. Eles não... A fisiopatologia é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais diferente do que um raciocínio mais simples. Tá? E se observou isso, se avaliou que tanto essas medicações não aumentavam a chance de morte, como também não aumentavam a expressão dessa enzima, ou seja, não aumentavam as chaves de acesso do COVID para o pulmão. Tá? Então, realmente, isso não existe. E a mudança foi tão rápida que hoje está se estudando se essas medicações não bloqueariam essa enzima a ponto de diminuir a ação do vírus no pulmão. Então, em seguida, a gente deve ter uma resposta, assim, de que talvez mesmo quem não seja hipertenso possa se beneficiar do uso dessas medicações. O jogo virou, digamos assim. Pois é, interessante. Bom, mais uma mensagem, porque, Alex, eu quero já agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui, e eu vejo, assim, alunos, colegas, enfim, mas eu vejo também pessoas e amigos que não são da área. Então, a mensagem, Alex, eu acho que pode se reforçar. Não deixe de fazer o seu tratamento, nem deixe de buscar o seu médico. Acho que as consultas estão sendo feitas com todos os cuidados e as pessoas devem seguir procurando o seu atendimento, correto? Correto, é. E assim, só para reforçar, né, Paulo, a suspensão abrupta de medicações da pressão ou para coração insuficiência cardíaca, elas pode causar um malefício agudo, né? Um pico hipertensivo pode causar um acidente vascular cerebral, a suspensão de uma dessas medicações pode levar o paciente a uma emergência com falta de ar, né, por edema agudo de pulmão. Então, antes de qualquer coisa, não interromper nenhuma medicação sem conversar com o seu médico. E até porque agora a possibilidade dessas medicações trazerem um benefício também nesse tipo de infecção é maior, né? Então, a gente está, assim, além de não suspender, talvez a gente acabe usando em quem também não precisaria muito, de certa forma. Perfeito. Bom, Alex, tu sabes que quando a gente conversa com um médico nesse momento de pandemia, a cloroquina vem à tona. Mas vamos deixar ela um pouquinho para daqui a pouco, porque também tem algumas situações que, como epidemiologista, eu olho a literatura e parecem promissoras. Eu queria ouvir a tua opinião. Por exemplo, o grupo de Oxford está fazendo uma pré-publicação com resultados bastante positivos e tem sido apoiado por um grupo de coalizão Covid Brasil, que são vários profissionais e professores, com relação à utilização da dexametasona. Certo. Claro que é bastante novo, são pacientes que
estão fazendo uso de ventiladores, enfim, mas sabes alguma coisa, já leste alguma coisa sobre a dexametasona? Paulo, assim, eu acho que esse resultado da dexametasona talvez seja a notícia mais emocionante que a gente tem, assim, em relação desde o início da pandemia, né? Porque é uma medicação extremamente barata, é uma medicação bem conhecida de uso rotineiro, né, no meio médico, de fácil administração, de fácil controle de efeito colateral, e de aplicabilidade imediata, ou seja, a gente não precisa importar, não precisa esperar, qualquer recanto do mundo tem a medicação. Então, é um resultado surpreendente, assim, talvez eu usei a palavra certa mesmo, emocionante, porque eu sei que muitas vidas vão ser salvas por uma medicação de acesso em qualquer país, em qualquer recanto do mundo. E o uso pode começar hoje imediato. Mesmo sendo uma pré-publicação, mas os resultados já estão conhecidos, e eles são bem positivos mesmo. Verdade. E uma das situações que a epidemiologia sempre observa com cuidado, e por isso os ensaios clínicos são um pouco mais demorados, a liberação de vacinas e medicamentos, o legal de usar medicamentos que já existem e que para outras situações são usados largamente, se conhecer os possíveis efeitos colaterais, não é? E além de ser um corticoide que tem um preço também bastante acessível, né? Então, eu achei legal a tua emoção, porque realmente é um alento. Nós estamos todos, né, nessa tempestade aí que nos assolou, preocupados. Então, é uma boa notícia. E tem também, né, Alex, um pouco, talvez, mais no início, mas alguns resultados bem promissores com plasma, né? De pessoas convalescidas que já tiveram o Covid. E tu tens alguma coisa sobre esses resultados iniciais? É mais de relato de caso, assim, né? Coisas do benefício parece ser bem evidente, assim, em casos bem graves, mas ainda a gente não tem uma posição oficial, né, assim, um estudo, alguma coisa mais comprovada, tem se usado, o resultado tem sido bom, mas ainda não há uma recomendação, assim, está meio off-label ainda, né, assim, meio fora da bula ainda. Mas também parece que com corticoide e com plasma, talvez a gente tenha uma terapia, uma redução da mortalidade bem significativa a longo prazo. A história da medicina, os avanços, as epidemias que a gente já viveu, e se voltar mais de 100 anos, o próprio, por exemplo, o cólera, em 1850, em Londres, nós fomos, a medicina foi avançando com vacinas, né? A erradicação da varíola foi uma das coisas mais fascinantes da história da medicina, mas também, por exemplo, a AIDS, até hoje não se descobriu uma vacina, mas existem medicamentos. Então, nós teríamos dois caminhos, Alex. A ciência teria dois caminhos: a vacina ou a medicação, para tornar essa doença mais mansa, mais controlada. Como é que tu vê isso? Qual é a expectativa no meio médico? Qual será o caminho de maior sucesso? A impressão que a gente tem, assim, e conversando até com infectologistas também, é que a vacina é uma realidade, diferente do que aconteceu com o HIV. A gente vê no meio, assim, falando meio médico, principalmente da parte de infecção dos infectologistas, que eu tenho contato, eles têm uma impressão positiva sobre as vacinas, que elas devem chegar. Talvez no início elas não cheguem com uma potência muito grande, ou seja, tu não consiga uma imunização muito grande. Se comenta que talvez 30%, 40% de imunização nas primeiras vacinas, mas que vai ser um avanço fantástico. E como tem um envolvimento financeiro muito grande, né, tanto da indústria quanto dos próprios governos do mundo todo, eu acho que a pesquisa, sempre a pesquisa, né, com um bom financiamento, ela está na velocidade e está no caminho certo. A gente também tem uma esperança razoável aí que em setembro, outubro, já tem alguma coisa de vacinas disponíveis, talvez, de novo, não com uma eficácia tão grande, mas que ajude a controlar, principalmente na população de maior risco, né? Nos idosos, principalmente. Perfeito. E lamentavelmente, o Brasil
está experimentando ainda uma curva ascendente de casos, não é, Alex? Então, nós já Sim. estamos em parceria com Oxford e com a própria China, já fazendo os testes das vacinas aqui no Brasil, né? Que a gente chama de a fase 3, a fase em que já vai para um número de pessoas numa escala maior, né? Então, tomara aí, eu estou vendo algumas pessoas colocando aí uma prece, vamos nos unir a isso, tomara que dê tudo certo. Mas, Alex, eu quero voltar mais um pouquinho para te explorar. Nós estamos vendo uma doença infecciosa. Doença infecciosa precisa isolar o paciente. Como é que tu está vendo na movimentação dentro dos hospitais? Porque há nós estivemos conversando numa live anterior com o Milton Berger, que é o diretor médico do Clínicas, e o Milton muito bem falou isso. Eu quero ver a tua percepção dentro de hospitais, atendendo doentes no hospital. Como é que está o emocional do profissional de saúde? A gente sabe que o vírus no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especialmente, aumentou a circulação nos últimos dias, né? O Hospital de Clínicas, na palavra da sua presidente, está mostrando já uma certa preocupação com o aumento do número de leitos ocupados e UTIs. Como é que tu vê essa circulação do médico, do pessoal da área médica? Eu falo toda a equipe de apoio em relação ao Covid. Como é que está a utilização de equipamentos, de proteção, enfim, o controle da infecção? Bom, Paulo, a minha atividade basicamente é no Hospital São Francisco, na Santa Casa, um hospital basicamente cardiologia. Então, a gente tem uma estrutura fantástica lá, tá? Então, na internação, na UTI, está se conseguindo fazer um isolamento adequado, os profissionais estão com todas as prevenções possíveis. Então, eu não, assim, no meio onde eu estou atualmente, eu me sinto seguro, tá? Dentro dos limites. Mas, claro que do ponto de vista emocional, a tensão é grande com todos os colegas, né? Porque a gente está lidando com um inimigo oculto, que a gente não tem muita certeza de como ele age, a gente imagina muita coisa e já conseguiu comprovar algumas coisas, mas ainda tem algumas coisas que são inexplicáveis, né? Então tem essa tensão no dia a dia, mesmo com todo o escudo facial, máscara, álcool gel, lavar as mãos, proteção avental, ainda são momentos de tensão passar pelo hospital, e ainda que o hospital, o São Francisco, ele não tem um atendimento de emergência, ou seja, não tem um centro de emergência. Temos pacientes de UTI e a internação normal. Então, eu imagino que nos outros setores de emergência a coisa seja mais tensa ainda. O emocional está abalado ainda. Verdade. Alex, então a pergunta que não quero calar, né? A cloroquina, ela veio como uma bomba aí, também é uma medicação que se usa há muito tempo, terminou em farmácias, as pessoas já não encontravam, quem precisava já não encontrava cloroquina, porque houve aí uma corrida às farmácias, o nosso presidente se meteu a recomendar, o presidente dos Estados Unidos também fez a mesma coisa, enfim. E como é que tu vê essa questão? O que tu diria para o nosso pessoal aí que está nos acompanhando em relação à cloroquina? Tá. Bom, Paulo, tem algumas coisas assim, bem definidas sobre a cloroquina. Ela funciona bem in vitro, ou seja, em ensaios básicos, ela funciona bem como antiviral. A gente tem bem estabelecido que em doses elevadas ela é cardiotóxica, tá? E ela pode causar morte súbita por arritmia cardíaca. Em casos moderados e com maior gravidade, ela não deve ser usada, porque as evidências já dizem que ela não tem benefício e ela pode ter até algum malefício. Mas a gente ainda tem um gap, uma área que a gente não tem uma resposta, que é nos pacientes no início, na síndrome gripal, quando estão começando o quadro, ou como prevenção, ou seja, foi exposto, visitou alguém que deu positivo, toma por 30 dias, não toma, toma por 14 dias.
essa resposta ainda não, a gente não tem. Na minha opinião, acho que o governo agiu bem, e não quero politizar o assunto, acho que deu a liberdade, né, que as pessoas possam usar. A gente não pode esquecer que a gente não tem essa resposta ainda, a gente tem que considerar que existe o efeito placebo de melhora, né, assim, uma medicação bem conhecida, e eu prefiro eu administrar a medicação do que isso ser vendido no mercado negro ou a pessoa tomar por conta própria. Porque nas doses baixas, a cloroquina, com eletro no segundo, terceiro dia de uso, tu consegue ver bem se o paciente vai ter alguma cardiotoxicidade, alguma arritmia. Então, a gente está aguardando, esse estudo está em andamento, essa resposta a gente deve ter, talvez nos próximos 15, 20 dias ou no próximo mês, mas até lá, acho que para casos leves ou iniciais, não há uma evidência, e se o paciente se sentir confortável em usar, eu não veria por que não utilizar. Eu só queria reforçar uma coisa, Paulo. A cloroquina já foi usada também como profilaxia e prevenção na influenza, tá? E ela não funcionou. Então, assim, é uma medicação que não funciona para casos moderados, nem casos graves, e quando usado numa situação bem parecida com a atual, como prevenção, ela também não funcionou. Então, a impressão que a gente tem é que ela não deva funcionar, mas realmente a gente não tem uma resposta. Como não tem uma resposta, e as pessoas têm uma fé, muitas pessoas têm uma confiança muito grande na medicação, eu prefiro eu administrar a medicação e eu cuidar do paciente, e a gente observar, ter sobredomínio isso, do que um uso indiscriminado. Então, por enquanto, ela está ainda nesse limbo, nessa situação. Tá? Não sei se eu te respondi. Respondeu? Muito bem. Inclusive, Alex, eu vou te transmitir, eu costumo não nominar as pessoas que estão nos acompanhando para não cometer nenhuma injustiça, mas tu está sendo saudado aí por pacientes teus, alguns colegas queridos meus aí que estão participando. Agradeço a todo mundo que está nos acompanhando. Alex, a gente combinou de ser relativamente breve. Então, eu quero começar a puxar mais para o final, porque a gente também está vivendo uma epidemia de lives, né? Está todo mundo um pouco saturado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Alex. Normalmente, tu orienta os teus pacientes em relação a exercícios físicos, né? Enfim, como coadjuvante de uma medicação, eventualmente, de um acompanhamento. Como é que tu vê essa questão do exercício nesses tempos que nós estamos vivendo? Eu acho que, Paulo, assim, o exercício hoje é o principal tratamento, tanto psicológico como físico, tá? Que a gente tem disponível para o tratamento dessa pandemia. Tá? O nosso presidente usou uma frase histórico de atleta, tá? Em que é uma frase que tem uma verdade, né? Que a gente sabe que o exercício físico ele aumenta a imunidade, principalmente o exercício moderado, que é o exercício moderado, 30 a 40 minutos de uma corrida ou de uma caminhada leve diariamente. Tá? Então, esse histórico de atleta, ou seja, a pessoa que faz isso, ela tem um aumento da imunidade comprovadamente. Tá? Claro que o exercício em si não diminui a chance de tu pegar o Covid e não diminui, se tu desenvolver a doença, a gravidade do quadro. A gente tem atletas que tiveram casos graves de Covid, tá? Mas, assim, o benefício do exercício, tanto para o físico quanto para o mental, é fundamental, tá? O que eu gostaria de salientar, assim, alguns cuidados em relação ao exercício, né? O exercício deve ser feito, na maioria, sempre que possível, com máscara, tá? Lembrar que o distanciamento é de 5 metros na caminhada e de 10 metros na corrida leve, tá? E bicicleta, 20 metros. Evitar sempre ultrapassagens no exercício, né? Manter uma distância, essa distância das pessoas que estão na tua frente, ou se for cruzar, tentar afastar o máximo possível. E se for caminhar com alguém, às vezes o casal quer caminhar, ou alguém da família, sempre caminhar lado a lado. Tá? Nunca caminhar em fila, para evitar essa exposição respiratória que não é desnecessária. Então, se pensar assim, qual é a principal recomendação hoje, seria fazer uma atividade física.
As pessoas perguntam para mim, Alex, mas eu tenho que fazer de máscara? Sim, tem que fazer de máscara. A menos que tu esteja num ambiente totalmente isolado, né, num ambiente, numa praia ou numa pista de atletismo que não tem absolutamente ninguém, é recomendado que tu faça com máscara. O que a gente pede também é que não faça um exercício muito intenso, tá? Que diminui a carga de exercício, pelo menos a ponto de ser mais leve, moderado, digamos assim, e que observe sintomas de tontura, de mal-estar, de falta de ar excessivo, aí o exercício tem que ser parado imediatamente, tá? E está indicado também retirar a máscara, sentar, né, e respirar sem a máscara para recuperar. Então é como se estivesse correndo, fazendo exercício na altitude. Essa é a conduta que tem que ser feita. Com máscara, sintomas de tontura, mal-estar, suspender, mas sempre que possível, fazer diariamente. Ótimo. Bom, Alex, para te dar uma palavra final, como é que tu está vendo, o que tu diria aí para os nossos ouvintes que não são da área também? Nós temos muitas pessoas que nos acompanham que não são médicos, enfim, não são profissionais da área da saúde. O que tu diria assim para a população de uma forma geral? Eu tenho visto um pouco triste que muitas pessoas não estão levando a sério essa situação que a gente está vivendo. Apesar de tudo, apesar desses números que amassam qualquer estado emocional, né? Mas existem pessoas que não estão levando a sério. Tu deve ter pacientes nessa situação. O que tu diria agora para finalizar e fica à vontade para acrescentar o que tu entender que tenha faltado aí, Alex, para a gente encaminhar o nosso fim? Paulo, assim, nós estamos numa situação agora mais crítica no Estado, né? E bem nesse momento de piora, do aumento do número de casos, as pessoas parece que ficaram saturadas da quarentena, do isolamento. Então, no pior momento, as pessoas cansaram de se cuidar. Essa é a impressão que a gente tem. Então, lembrar, assim, que é uma doença de muito fácil transmissão. Ela é muito fácil de pegar. E exatamente a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma coisa muito parecida que tem na Itália, que é a proximidade física e de visitação, de morar com o pai, morar com a mãe, de visitar a avô, visitar a tia, e o vírus ele vai junto. Então, assim, lavar a mão, máscara, escudo facial, proteção, mais do que nunca, porque a gente parece que é uma guerra distante, mas a bomba pode cair dentro da nossa casa e a consciência de quem trouxe isso para dentro de casa vai ser, a gente vai saber, por exemplo, entendeu? Vai saber quem contaminou a avó, quem contaminou o pai, quem contaminou o irmão. E isso pode destruir uma família, né? De várias formas. Então a recomendação é que agora, mesmo que a gente esteja cansado, saturado, esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente, esgotado financeiramente, que a gente aumente os cuidados. É o contrário do que está se fazendo, né? Claro que existe uma pressão toda financeira para que as coisas voltem, mas agora é o momento de apertar a corda de novo para a gente conseguir segurar. Deu para notar, por exemplo, que surgiu uma medicação nova, surgiu a dexametasona, ou seja, talvez 2 dias de maior cuidado surge uma outra medicação, talvez um pouco mais de cuidado em 2 semanas a gente tem uma vacina ou alguma coisa diferente, resultados diferentes, até a própria cloroquina daqui a pouco pode ser uma solução. Então, vamos segurar um pouquinho, vamos segurar. A gente está no caminho certo, né? As coisas estão surgindo, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão se movimentando, tem muito dinheiro envolvido, para o bem ou para o mal, mas eu acho que eu tenho um pensamento mais positivo, acho que a gente vai sair bem, mas a gente precisa da colaboração das pessoas, sem dúvida nenhuma. Claro. Alex, eu não posso deixar de te encaminhar mais uma última pergunta, porque eu também advogo em causa própria, eu também sou nadador, mas uma colega, a nossa querida colega Beth aí, mandou uma pergunta sobre a natação. Eu, como também nado, quero saber a tua opinião. Como é que a gente faz? A gente pode nadar ou não pode nadar agora? O problema da natação é onde tu vai nadar,
né? Que é claro que a água, o cloro mata o coronavírus, tá? O problema são as superfícies de contato na volta da piscina e no ambiente de natação. Se tu tem uma piscina em casa, seria maravilhoso. Mas, assim, lembra que é muito contato com a borda, né, com as escadas, no banheiro, né, no vestiário. É muita superfície de contato de exposição. E tem uma coisa que a gente não consegue, a gente não tem essa informação adequada, mas se suspeita que a umidade possa manter o vírus em suspensão mais tempo, né? E essa é uma das coisas que pode ter acontecido em Manaus, por exemplo, né? Tu ter uma exposição, absorver mais vírus que está suspenso no ar. Os Então, o ambiente... frigoríficos, né, Alex? Isso, exatamente, bem lembrado. Então, o ambiente de umidade num local assim pode fazer que tu acaba aspirando uma carga viral maior e tenha uma doença mais grave. Bom, muito bem. Alex, eu quero te agradecer muito. Eu costumo ser pontual, embora o nosso papo esteja muito agradável. E eu Obrigado. sei que muitas outras perguntas nós teríamos, mas eu gostaria de te agradecer muito, Alex, por dispensar aí o teu tempo conosco. Acho que foi muito legal. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam. Como eu disse, não vou nominar para não cometer injustiças, mas foi muito legal, Alex. Foi muito esclarecedor. Obrigado. Eu acho que também um pouco de ânimo, né, nesse momento em que a gente já está ficando cansado. Eu queria convidar todos, Alex, e a ti também, para a próxima quarta. Nós estamos fazendo todas as quartas às 19h. Nós vamos ter o Fernando Torelli, que é hoje o superintendente do HCOR em São Paulo, que esteve aqui conosco no Moinhos, enfim, bem conhecido, sobre os aprendizados e os desafios no enfrentamento dessa pandemia. Então, eu agradeço a todos, em especial ao Alex, um agradecimento à minha comissão de arte aqui, a Maria Tereza, que está sempre me ajudando aqui a fazer tudo. E obrigado, então, por participar conosco, Alex, e obrigado a todos. A gente baixa o vídeo para o IGTV, então quem não puder ver agora, veja depois. E um último agradecimento aos nossos apoiadores, que é a Federação dos Hospitais, como eu disse, na pessoa do Dr. Cláudio Algaier, que é um parceiro e um apoiador de todas as horas, o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, a Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, o site do Setor Saúde, que hoje, Alex, nos orgulha, é o site mais lido do Brasil na área da saúde, né? E a OIACS Acreditação. Então, muito obrigado a todos. Alex, muito obrigado e até a próxima live. Um abraço para todo mundo e uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.